Quantas vezes você já não se perguntou se aquele desconto à vista que o lojista está te dando para compra de qualquer item realmente vale a pena para você? Esse vídeo aqui vai te ensinar exatamente como calcular e ter certeza que aquele parcelamento ou aquele desconto à vista faz sentido para você ou não. Meu nome é Helder Camp, sou planejador financeiro certificado CFP e faço esses vídeos para te ajudar a investir e cuidar das suas finanças melhor. Essa dúvida, né, de você parcelar o item que você está comprando ali, seja um item de alto valor, carro ali, seja moto ou qualquer outra coisa que você esteja comprando de um valor maior, ou até mesmo nas pequenas despesas ali do mês a mês, você às vezes fica na dúvida se está valendo a pena aquele desconto, né, aquele valor à vista. Um exemplo muito comum é, olha, o item aqui custa R$2.000, parcelado em 10 vezes é R$200, então 10 vezes 200, 2.000, então tá claro para você que não tem juros nessa operação de parcelamento. Mas e quando a pessoa chega para você e fala, olha, se você me pagar à vista no Pix, eu te dou um desconto. E esse desconto vai ser, então o valor de R$2.000, o item vai sair por R$1.800, por exemplo. E aí? Realmente vale a pena? Se eu deixar esses R$1.800 guardado num investimento, eu vou ter uma rentabilidade melhor do que aquela parcela de R$200 que eu estou pagando ali? Não. Enfim, então essa dúvida sempre vai permear a sua tomada de decisão ali, e obviamente quando isso envolve um item de um valor um pouco mais caro, isso tende a pesar ali no seu orçamento. Então, eu vou ensinar aqui nesse vídeo, com a calculadora do cidadão, né, um dos aplicativos aí que você deveria ter instalado com certeza no seu celular e usar em todas as decisões financeiras que você toma no seu dia a dia, mas às vezes você fica meio perdido ali de como fazer os cálculos. Então eu vou te ensinar aqui exatamente como fazer esse cálculo na calculadora do cidadão, desse exemplo e de outros aí que a gente pode trabalhar juntos aqui também. Para quem já viu algum dos outros meus vídeos aqui, essa tela aqui já é bem conhecida, mas eu vou explicar ela de novo para quem ainda não conhece. Essa aqui é a calculadora do cidadão do Banco Central. Existe também o aplicativo, né, da calculadora do cidadão. Você tem que ter esse aplicativo instalado no seu celular para sempre tomar boas decisões aí com relação a finanças. E na prática, o que a gente consegue fazer aqui, né? Então, em outro vídeo eu já mostrei, por exemplo, essa função aqui, aplicação com depósitos regulares. Então, qual o valor mensal que eu preciso investir mensalmente a uma taxa de juros em um prazo determinado, qual o valor que eu vou atingir, né? Então é um cálculo que eu fiz ali no vídeo de aposentadoria, depois você procura aqui, você vai achar ele também. Financiamento com prestações físicas é o que a gente vai usar aqui hoje, e aí você também tem outros que eu vou acabar fazendo outros vídeos mais pra frente, que é o valor futuro de um capital. Eu tenho um X valor hoje, se eu não mexer nesse dinheiro por um determinado prazo, obviamente esse valor sendo atualizado por uma taxa de juros, qual o volume que eu vou ter em um prazo lá na frente. E o correção de valores é usar alguns índices aí de mercado, Selic, GPM, IPCA, para atualizar contratos, para atualizar valores que você tem aí investido também, tá? Então, hoje a gente vai usar essa função aqui, ó, financiamento com prestações fixas. Vamos lá para o exemplo, então. Vídeos aqui eu vou explicar como é que funciona a calculadora. Eu tenho aqui, ó, 4 itens, então, número de meses, taxa de juros mensal, valor da prestação e valor financiado, né? Eu preciso, nessa calculadora, informar 3 desses 4 itens, para que ele possa calcular o quarto. Então, eu informo 3, ele calcula o quarto. Vamos lá, exemplo aqui, ó. Então, um parcelamento lá em 10 meses, a taxa de juros eu não sei, o valor da prestação, então o lojista chegou para mim e falou assim, olha, se você parcelar em 10 vezes vai ser R$200 a sua prestação. O valor financiado é aqui que gera muita dúvida para a maioria das pessoas, né? Se eu colocar aqui o valor de R$2.000 e pedir para ele calcular, ele vai me retornar uma taxa de juros zero. Óbvio, porque 10 vezes a uma prestação de R$200 vai dar 2.000, então 10 vezes 200, 2.000, a taxa de juros é zero, obviamente aqui. Então é aqui que vem a grande sacada, é nesse campo aqui, valor financiado, que você precisa colocar um valor diferente. Se o lojista falou para você, por exemplo, que ele vai te dar um desconto e o valor vai passar a ser R$1.800, o valor à vista, é esse valor que você tem que colocar aqui. Ué, Helder, mas esse valor eu não vou parcelar. Sim, concordo com você. Só que os 2.000 parcelados em 10 não dava uma parcela de 200. Então aqui eu tenho que comparar o valor à vista com o valor parcelado. E para eu fazer isso, o que eu faço? Eu deixo o valor da prestação de 200, eu deixo o valor de 10 meses e jogo aqui o valor à vista. Então aqui eu estou comparando o valor à vista com o valor parcelado, perfeito? Então é esse o cálculo. Agora ele vai me retornar uma taxa de juros aqui, né? Então ele vai dizer para mim, olha, se você parcelar esse valor em R$200 em 10 vezes,
equivale a uma taxa de juros mensal de X, visto que você poderia ter pago esse valor à vista de R$ 1.800. Aí você vai descobrir, se eu deixar esses R$ 1.800 e não pagar à vista, se eu deixar ele guardado no investimento, quanto que esse investimento me paga? X por mês. E compara com essa taxa de juros que ele vai te mostrar aqui para saber se vai valer a pena realmente comprar à vista ou parcelar, tá bom? Então vamos lá. Calcular, pagando à vista 1.800, comparativamente a um parcelamento de R$ 200 em 10 vezes, a taxa de juros seria 1,96% ao mês. Existe algum investimento seguro e que me pague com certeza quase 2% ao mês de rentabilidade? Não. Então esta compra aqui vale a pena fazer à vista. Porque se eu pegar esses 1.800 e investir em qualquer coisa, eu não vou ter essa taxa de juros aqui de volta, tá? Então, na prática, pagar à vista vai fazer sentido aqui. Agora, vamos fazer um outro exercício aqui. Se o lojista chega para mim e fala, olha, eu te dou um desconto à vista, e esse desconto à vista vai fazer com que o valor seja R$ 1.950. Então, tá me dando ali R$ 50 de desconto, e agora eu vou comparar esse valor de 1.950 com o parcelamento, então com os R$ 2.000 que eu teria se eu tivesse parcelado essa compra. Quanto de juros mensal eu vou pagar se eu tivesse parcelado ao invés de ter feito à vista? Calcular 0,46%. Opa, aqui eu já cheguei a uma conclusão. Não faz sentido eu pagar à vista, porque o desconto que eu estou tendo, esses R$ 50 apenas que eu estou tendo de desconto, são muito pouco para a taxa de juros que eu estou pagando ali no parcelamento de R$ 200 por mês. Então, se eu pegar esses R$ 1.950 e investir em qualquer coisa, eu vou ter um retorno melhor do que esse 0,46 ao mês. Ou seja, se eu parcelar essa compra, a gente vai ter um resultado melhor, guardando dinheiro e não pagando à vista e pagando só os R$ 200 por mês. Então, esse é basicamente o cálculo que eu queria fazer aqui com você, e aí você pode, obviamente, explorar isso aqui para valores maiores, né? Então, eu peguei aqui R$ 2.000, mas vamos fazer com R$ 20.000, né? Vamos colocar aqui um prazo um pouco maior, né? Então, 24 vezes. E aí, a prestação aqui em torno de R$ 2.000, tá? Então, legal. Se eu parcelar em 24 vezes, pagando uma prestação de R$ 2.000, um valor financeiro de R$ 20.000, quanto que é o juros que está embutido nessa operação? Calcular aqui, olha lá, 8,62% ao mês. Absurdo, né? Que eu chutei os números aqui, acabou saindo um número bem absurdo. Mas na prática aqui você consegue calcular os juros efetivos das operações. Então é muito comum também na compra de um carro, a pessoa chegar para você e falar, olha, eu estou aqui com uma promoção de juros zero. E aí quando você vê o valor da prestação comparativamente ao valor que você tem que pagar no prazo que você pactuou ali, você vai descobrir que tem sim uns jurinhos embutido ali. Às vezes é só imposto, às vezes tem uma taxa de abertura de crédito, às vezes tem alguma coisa embutida ali que sim gera alguns juros. Então aqui o exemplo que eu acabei de dar, o financiamento de um carro, e lá na concessionária me falaram, olha, estamos com promoção taxa zero aqui, então você vai financiar R$ 40.000 em 24 vezes e vai pagar R$ 1.800 com taxa zero. Ok? Então, joguei esses dados aqui, vou descobrir, será que é taxa zero mesmo? Então, vamos calcular aqui, olha lá, deu 0,62, é uma taxa muito baixinha, mas realmente não é taxa zero, né? Então, tem algum juros embutido, tem algum imposto, tem alguma coisa elevando o custo desse meu financiamento aqui. Nesse caso aqui, então, por exemplo, de novo, comparativamente aí ao exemplo que eu dei lá atrás, se eu pegar esses R$ 40.000 e investir em alguma coisa, eu consigo um retorno melhor do que o custo que eu estou tendo aqui? Sim, eu conseguiria. Então, na prática aqui, eu pagar à vista esse valor não faz sentido para mim, porque o custo é muito pequeno, então parcelar em 24 vezes fica melhor para mim, porque o custo ainda é muito baixo. Bom, então, esse era o vídeo que eu queria fazer aqui para vocês. Sempre lembrando, não esquece de compartilhar, de comentar se você tiver aí alguma questão que você não entendeu, alguma coisa que você acha que eu deveria abordar também, tá? E se você acha que esse vídeo vai fazer sentido para alguém da sua família, algum amigo, compartilhe esse vídeo com alguém também. E não esquece de seguir o nosso canal, estou quase toda semana aqui colocando vídeo para você relacionados a finanças, para você poder cuidar melhor dos seus investimentos, cuidar melhor das suas finanças, e você ser uma pessoa que vai prosperar financeiramente na sua vida, ok? Obrigado aí pelo tempo de vocês.